Olá, aqui é o professor Nelson. Sejam bem-vindos. Vamos resolver a questão 148 do Enem 2017, prova azul. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2, como está aqui. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mais conectada com a natureza. A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2, é tetraedro, pirâmide retangular, tronco de pirâmide, prisma quadrangular e assim por diante. Vamos a um modo rápido para quem já tem algum conhecimento de geometria, que é uma questão considerada fácil. A estrutura da cabana é formada por 3 retângulos. Você vê caracterizado o retângulo pelo ângulo símbolo de 90 graus. Então nós temos na base inferior aqui, ó, que é apoiada no assoalho aqui, nós temos um retângulo, mais 2 retângulos para fazer a cobertura e mais 2 triângulos, que são as faces dessa figura geométrica. Toda vez que eu tiver duas faces paralelas, os dois retângulos, perdão, esse triângulo aqui, que é uma face, e este triângulo aqui, pela construção, são faces paralelas e congruentes ou idênticas. Vamos colocar esta cabana nesta posição. Ao invés de apoiar no retângulo, vamos apoiar aqui no triângulo, na face triangular. Esta base triangular, ela é paralela e congruente, idêntica a esta base superior. Quando a figura geométrica tem duas bases paralelas e idênticas ou congruentes e as faces laterais são retângulos, quadriláteros, podia ser até um paralelogramo, você tem um prisma. Então nós ficamos entre marcar a alternativa D ou E. E aqui, quadrangular, é quando eu tiver na base um quadrado. Mas como a base aqui do prisma é um triângulo, nós vamos ficar então com a alternativa E. Com certeza você deve marcar a alternativa E, prisma triangular reto, já que as arestas são perpendiculares, as faces laterais são então retângulos. Isso não é um tetraedro. Tetraedro é uma pirâmide triangular. 4 tetra, 4 faces triangulares. Não é uma pirâmide, porque pirâmide não tem faces paralelas. A pirâmide do Egito lá tem uma base inferior e todas as faces laterais são triângulos. A pirâmide de Gizé no Egito é uma pirâmide retangular, ou quase um quadrado, tá? Uma pirâmide então retangular, a pirâmide de Gizé. Tronco de pirâmide também não é, é quando você corta a pirâmide. Então nós ficamos com a alternativa E, prisma triangular reto. Vamos ver agora um modo passo a passo. O modo passo a passo, vamos caracterizar um prisma. Um prisma é caracterizado por duas bases paralelas, tá? Essas bases, a superior e a inferior, pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono. Vamos aqui considerar dois pentágonos congruentes ou idênticos, duas bases paralelas e idênticas. Eu vou ter então um prisma pentagonal, já que as bases são pentágonos idênticos aqui e paralelos. As faces laterais se obtêm ligando um vértice superior a um vértice inferior aqui. Se for perpendicular à base, o prisma é pentagonal reto. Então vamos construir aqui as arestas, aresta pontilhada, outra aresta aqui, outra aresta. Esse é um prisma pentagonal. Todas as faces laterais são retângulos, são quadriláteros. Quando é reto, é um retângulo. Pode ser inclinado, e aí no caso eu vou ter um paralelogramo. Então, prisma é caracterizado por duas bases paralelas, idênticas, e faces que são retangulares ou paralelogramo. Já a pirâmide, ela tem apenas uma base. Uma pirâmide é a que tem no Egito, né? Pirâmide do Egito é uma pirâmide, lá no caso retangular. Aqui eu vou pegar uma pirâmide pentagonal. E uma coisa importante, tem uma única base e um vértice, chamado vértice da pirâmide.
esse vértice aqui é o vértice da pirâmide. Vamos ligar esse vértice aos vértices da base, do polígono da base, que é um pentágono. Então, ligando aqui, eu tenho uma aresta, outra aresta, outra aresta, outra aresta pontilhada e outra aresta. Você tem aqui uma pirâmide pentagonal e toda a pirâmide também é caracterizada por faces laterais triangulares. Eternamente, as faces laterais de uma pirâmide serão triangulares, já que tem uma única base. Vamos continuar então fazendo um resumo de prismas e pirâmides, porque o objetivo aqui é que você se prepare para o Enem 2018. Claro que essa questão aqui vai ser abordada e vai cair prismas e pirâmides, então esse é o momento de fazer um resumo. Eu não vou ler o texto aqui, mas vocês podem pausar o vídeo e fazer uma boa leitura, mas basicamente um prisma é caracterizado por duas bases paralelas e as faces laterais são retângulos ou paralelogramos. Então nós temos os prismas com bases retangulares. A famosa caixa de sapato, que também é um paralelepípedo, ou uma sala normal, um quarto que a gente dorme durante muitos anos, a gente não se perguntou, estamos dormindo num prisma retangular, que tem faces duas a duas paralelas, é um polígono que, ou melhor, um poliedro de 6 faces, paralelepípedo. E quando faces quadradas, são 6 quadrados, você tem um cubo. E o prisma triangular, que é o prisma dessa questão que já até foi resolvida, está aqui. Ó. É um prisma que tem como base, as bases são triângulos paralelos e congruentes. E o prisma pentagonal. Aqui nós temos um prisma pentagonal, duas bases pentagonais. Agora o resumo de pirâmides. Pirâmide tem uma única base e um vértice. As faces laterais são sempre triangulares. Então nós temos aqui as famosas pirâmides do Egito, que são pirâmides quadrangulares. A pirâmide de Gizé, como curiosidade, elas praticamente é uma pirâmide quadrangular, porque a diferença entre o maior lado e o menor é de apenas 25 centímetros, segundo os historiadores. E a medida lateral da pirâmide, os lados, é em torno de 230 metros. Pirâmides do Egito, que tem essa estrutura. Nada mais é do que uma pirâmide retangular ou quadrangular, aproximadamente. Aqui está a pirâmide retangular ou quadrangular. E aí o tetraedro. O que é o tetraedro? É uma pirâmide triangular. É uma pirâmide que tem 4 faces triangulares. Pirâmide triangular ou tetraedro. E aqui está a pirâmide pentagonal. E agora, como curiosidade, nós vamos cortar esta pirâmide retangular, cortando a pirâmide retangular. Fazendo um corte aqui, nós vamos encontrar então o que a gente chama de tronco de pirâmide retangular. Aí então está um pequeno resumo de pirâmides e de prismas. Resolvendo agora a questão, após esse resumo de prismas e pirâmides, que é um conteúdo importante, que provavelmente vai cair nos próximos Enems, já que é uma questão recorrente nas provas do Enem. A forma geométrica da estrutura é tetraedro? Não, porque você já sabe o que é o tetraedro, é uma pirâmide triangular, como mostra a figura. Pirâmide retangular? Também não. Pirâmide retangular são, por exemplo, as pirâmides do Egito. A nossa cabana não se parece com uma pirâmide do Egito. Tronco de pirâmide retangular. Você já está na sua cabeça também, você sabe que é uma figura desse tipo. É uma pirâmide cortada. O tronco é a parte de baixo. Corta-se a pirâmide, uma parte de cima continua sendo uma pirâmide e a parte de baixo é o tronco de pirâmide. Prisma quadrangular reto. A nossa figura também não é um prisma quadrangular. O prisma quadrangular é a caixa de sapatos, é normalmente o quarto que se dorme, formado por 6 faces quadrangulares ou retangulares. Claro que a alternativa correta é a alternativa E, prisma triangular reto. Você vai marcar a alternativa E.
Se você gostou da aula, dê um like para nós. Muito obrigado e até a próxima!